Fala galera, Léo Foltran do podcast O Corretor, hoje num cenário um pouquinho diferente para o nosso episódio. Hoje eu tô direto aqui da Bom Retiro, a minha corretora, e eu vou responder para vocês algumas dúvidas que já me fazem perguntas há algum tempo. Então hoje esse podcast vai ser um pouquinho diferente. E para começar, agora eu quero que o pessoal aí da edição que está por trás de tudo solte a vinheta dos nossos patrocinadores. Bem-vindos a Santa Rita Assessoria e Consultoria, onde a tradição e a inovação abrem portas no mundo dos seguros. Desde 2005, oferecemos, junto com seguradoras parceiras, capacitação e soluções personalizadas para impulsionar a produtividade de corretores nos diversos ramos, como saúde, vida, transporte, garantias e responsabilidades. Nossa matriz fica em Curitiba. Temos filiais para atender os corretores nas regiões Oeste e Norte do Paraná. No entanto, atendemos corretores em diversos estados do país. Acesse nossas redes sociais e conheça o nosso trabalho. Venha ser atendido por nosso time de especialistas. É sempre um prazer ter a Santa Rita Assessoria aqui com a gente no podcast e o ITC. Faltam poucos dias para esse grande evento que vocês vão poder acompanhar comigo diretamente lá de Las Vegas. A gente vai ter uma cobertura e vocês já sabem, o podcast O Corretor é o primeiro podcast do Brasil a fazer essa cobertura. E hoje, pessoal, como eu falei para vocês, a minha ideia é trazer as principais dúvidas que as pessoas, sempre que me encontram em alguns eventos, me perguntam. Poxa, Léo, por exemplo, vou pegar já a primeira pergunta aqui. Como que começou essa jornada, essa busca por temas, falar do mercado de seguros, falar do mercado de investimentos, de consórcio, né? Esse meu sonho começou lá atrás com uma conversa com o meu grande amigo Arthur, que é o dono da Creative Group. Tá? A gente desenvolveu todo esse projeto e já vem percorrendo essa jornada aí, e eu sempre fui um apaixonado pelo que eu faço, pelos seguros, pelo mercado de seguros, pelo mercado de investimento. A minha graduação fora do mercado de seguros tem tudo a ver com a parte de marketing e também de relações internacionais e diplomacia. São assuntos que eu sempre gostei. E eu mesmo, naturalmente, sempre na parte comercial da corretora, sempre adorei conversar com alguém. Então, você saiba que quando você me encontrar num evento, não fica com vergonha não, tá? Vem falar comigo que eu vou ter o maior prazer em conversar e trocar uma ideia contigo. Vou já engatar a segunda pergunta aqui que o pessoal fez para mim. O que me motiva a continuar gravando e o que o público, eu vejo que o público mais busca nesse tipo de conteúdo. Pessoal, o que me motiva é saber que o instrumento do mercado de seguros é uma ferramenta financeira capaz de superar de maneira monetária e resolver um problema financeiro de uma família que está passando, às vezes, pela perda de um ente querido, pela perda de um patrimônio, seja uma casa, seja um carro. O mercado de seguros, o fato de eu ser corretor de seguros, de eu ter uma corretora de seguros, é algo que me orgulha muito e me enche o peito de falar que eu fico muito feliz quando eu vejo que uma família é atendida pelo seguro. Porque isso gera uma retribuição para a sociedade
de uma forma que eu costumo comparar o serviço de um médico, né? O que um médico faz é o que a gente acaba fazendo muitas vezes para uma família, é amparar ali no momento de maior aflição, né? É claro que a gente não pode, muitas vezes, quando fala de um seguro de vida, tratar de uma situação de suprir a falta da pessoa, mas a gente poder amparar de uma certa forma a família naquela questão financeira. Vamos lá para uma próxima pergunta que o pessoal fez aqui para mim, e não foi só uma vez, tá? Foi mais de uma vez. Quais são as principais dúvidas que os seus clientes te fazem sobre seguro? E como que você costuma responder elas de forma eficiente? Olha, eu acredito que hoje, vivendo a sociedade da maneira que nós estamos, as pessoas elas demandam muito tempo. Então, tempo realmente é dinheiro. Então, a gente poder contar com parceiros como a gente tem o Segfy, que faz todo o controle do CRM, as cotações hoje da nossa corretora, propicia um ambiente muito mais satisfatório e faz com que a gente consiga atender sob demanda. Eu acho que um grande erro é achar que vender um seguro é como se fosse tirar um pedido. E não é. Cada pessoa tem a sua necessidade, cada pessoa tem a sua demanda, e é o papel de um consultor de seguros fornecer a melhor opção, não só o melhor preço, é aliar preço também com qualidade no que está sendo oferecido ao consumidor. Então é muito importante para a gente atender de uma forma rápida, atender de uma forma eficaz e oportunizar, com certeza, a melhor oportunidade para aquele cliente. Fazer com que ele entenda, é obrigação nossa conhecer o mercado de seguros, é obrigação nossa conhecer os produtos e tramitar todas as demandas que os clientes possam vir a solicitar para nós. E quando a gente fala de consórcio, quais dúvidas mais frequentes aparecem e a gente tem abordado bastante? Inclusive, a gente está aí no meio do mês de agosto, um pouquinho para frente, e estamos com campanha de consórcio. Eu estava falando um pouquinho antes de gravar aqui para vocês com um cliente, que ele me questionou se ele era do perfil adequado para o consórcio. Gente, só quem tem muita pressa é que não é adequado para o consórcio. E mesmo assim, a gente consegue oportunizar para ele, talvez não o cenário financeiro e economicamente mais satisfatório para alguém que planeja um consórcio, porque você vai ter que dar um lance maior para ser contemplado, mas a gente também consegue oferecer essa demanda para essa pessoa. Então, quando a gente fala em consórcios, dúvidas e mitos, muitas pessoas vêm me questionar sobre o fato de consórcios ter juros ou não. Muitas pessoas vêm me questionar o prazo, os índices de correção, se não tem nenhuma pegadinha, se não tem nenhuma taxa embutida que não está sendo mostrada. Então a gente é muito transparente, tá? O mercado de consórcios ele está em alta no nosso país por diversos fatores econômicos. Não tá, você pode ter certeza, eu tenho certeza que você que está me assistindo agora aí no podcast, com certeza nesse ano, em algum momento, se não foi através da minha pessoa, ouviu falar de consórcio em algum meio, seja redes sociais, seja televisão, rádio, né? O consórcio ele está em alta por causa da situação financeira que o Brasil apresenta. E para quem quer planejar, investir, trocar de carro ou trocar de casa, agora é o melhor momento. A gente está vendo um mercado de altas taxas de juro e isso está favorecendo muito o mercado de consórcios, mesmo para aquelas pessoas que às vezes veem aí aquelas ofertas de taxa zero nas concessionárias, mas aí o valor do carro quase dobra. Então, é trocar gato por lebre. Então, a gente tem que ficar muito atento. Mas eu acho que essas são as principais dúvidas. Agora, uma outra pergunta que eu acho muito legal a gente falar, que foi feita aqui até por um outro corretor amigo meu, tá? Se existe alguma área em que o público ainda demonstra alguma insegurança ou confusão para contratar seguros. Gente, hoje o Brasil ele consome seguros de uma maneira muito básica, tá? A gente vê a grande capilaridade de produtos dentro do mercado de auto, uma segunda fatia dentro do mercado de residencial, né, de ramos elementares, e uma terceira fatia ainda menor no ramo de vida. Hoje eu diria que eu enxergo dentro do mercado o produto de garantia, tanto a judicial quanto a de obras,
os produtos de responsabilidade civil, principalmente após o período ali que a gente passou com os problemas relacionados à saúde no mundo, né, por assim dizer, as demandas de responsabilização a médicos, dentistas que começaram a fazer procedimentos estéticos de botox e outros produtos de harmonização facial, estão recebendo demandas judiciais hoje com valores expressivos. Então o mercado de seguros ele tem muito a avançar nesse sentido. São diversos os produtos. Nós hoje trabalhamos com seguradoras como a Mafre, como a Porto, como a Tóquio, que ofertam aí uma gama de, às vezes, de mais de 110, 120, 130 produtos. Então é muito desconhecido. A gente tem alguns produtos que começam a navegar de uma forma mais fácil. Seguro viagem, seguro de cartão de crédito, o seguro para os celulares, com coberturas para transações, por exemplo. Então são novas demandas. É legal também ressaltar, por exemplo, que agora, nesse período agora de agosto de 2025, a SUSEP, que é o órgão que regula o mercado de seguros, abriu uma consulta pública para que os corretores, a população, a sociedade em geral possam opinar sobre o futuro do mercado de seguros, porque isso é uma grande dúvida que as pessoas têm. Tá? Muita gente sempre fica, já teve aquele parente que falou assim, eu não faço seguro porque não cobre, não vai pagar, a seguradora faz questão de negar. Não é assim que funciona, gente. Mas como todo contrato, nós temos especificações que sim, podem fazer com que o valor do seguro, a indenização no caso, seja negada se não for cumprido os pré-requisitos. Seja numa mais banal, como o seguro de auto, onde o perfil está irregular ou tem alguma informação irregular, ou até mesmo num seguro de vida, onde foi omitida alguma informação que, de certa forma, alterou a precificação daquele seguro. Tá? Então, são algumas situações muito importantes. Vou para uma outra parte agora e vamos sair um pouquinho só do Brasil e vamos começar a falar do mundo, do mercado de seguros e vamos falar também um pouquinho de ITC Las Vegas, tá? Uma base, tá? Isso daqui foi até um item que eu trouxe para vocês, que o mercado de seguros tem mostrado expansão robusta e está tendo crescimento às vezes superior a 10%, como agora em 2025. E na minha visão, o que impulsiona para você aí, meu consumidor, meu cliente, meu amigo corretor que está me assistindo, o que eu acredito que tem feito isso? Eu acredito que o principal fator que tem feito com que o nosso mercado cresça, além da demanda e da procura da população como um todo, em se preocupar em ter um produto que atenda melhor e proteja a sua empresa, sua renda, sua família, o papel do corretor de seguros em 2025 também tem sido ponto-chave para que isso aconteça. Diversas demandas que os clientes, às vezes, por desconhecimento, negligenciavam, através de um esforço em conjunto do Sindiceg, seja aqui do Paraná e Mato Grosso do Sul, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Sincor Paraná, ou de qualquer órgão que regule o sinistro, como a FENACOR também, estão existindo campanhas de conscientização, de exploração de mercado, de mostrar para o cliente que o seguro de vida é a ferramenta financeira que entrega a maior liquidez, caso ele passe por um imprevisto de uma doença grave ou um DIT que ele fique afastado da incapacidade de trabalhar, né? DIT, para você que não sabe aí, pode estar achando que eu estou falando um termo super confuso, mas é diária por indisponibilidade de trabalho. A maior parte das seguradoras, com afastamento superior a 7 dias, você já pode garantir a sua renda até o momento que você volte a trabalhar. E muito você se engana se pensar que se você for CLT, o seu salário vai bastar, porque a partir do momento de um afastamento, os benefícios não são pagos, é pago só o seu salário base, então a sua renda pode sim alterar. O produto de DIT é principalmente, fundamentalmente importante para pessoas que não são registradas, não são CLT, como a gente costuma falar, mas é aplicável a todas as pessoas. Eu já vou aproveitar e vou emendar com uma outra questão desse fato da digitalização acelerada dentro do processo do mercado de seguros, uso de inteligência artificial, seguros cibernéticos, modulares. O que eu entendo dessas inovações e o que eu acho que vai impactar? Essa foi uma pergunta feita aí por um pessoal que trabalha
com a gente que é segurado nosso e que mexe com essa área de TI e de informações técnicas. Pessoal, eu acho que muita gente costuma brincar que hoje o ChatGPT é o funcionário novo das empresas, né? Só que de nada adianta o ChatGPT se não tiver uma pessoa que seja capacitada a mandar o prompt, que a gente está tão acostumado a ouvir aí, de informar e obter a resolução da inteligência artificial. Então, dessa forma, eu acho que o corretor de seguros está com zero risco de ser ameaçado pela inteligência artificial, a profissão por si só acabar. O Brasil já mostrou como ele é robusto em ter o papel do profissional de corretor de seguros como peça central da comunicação entre cliente e entre seguradora. Tal fato é que também as seguradoras digitais que vieram aí no mercado hoje acabaram por utilizar o canal do corretor de seguros como distribuição e sim, elas contam com recursos tecnológicos que possam ofertar para o cliente melhores condições. Mas agora, para a gente ir para o próximo bloco, eu vou tomar um copinho d'água aqui e vou chamar os comerciais do ITC Las Vegas e da Santa Rita Assessoria. E pessoal, faltam menos de 60 dias para o ITC Las Vegas. Então, você que não vai estar comigo lá esse ano, tem a missão de me acompanhar e acompanhar todos os dias o meu conteúdo e eu quero trocar muitas ideias com vocês. Então, fiquem ligados e já já a gente está de volta aqui no podcast O Corretor para o segundo bloco e para a gente continuar batendo esse bate-papo que a gente está fazendo aqui. Bem-vindos à Santa Rita Assessoria e Consultoria, onde a tradição e a inovação abrem portas no mundo dos seguros. Desde 2005, oferecemos, junto com seguradoras parceiras, capacitação e soluções personalizadas para impulsionar a produtividade de corretores nos diversos ramos, como saúde, vida, transporte, garantias e responsabilidades. Nossa matriz fica em Curitiba. Temos filiais para atender os corretores nas regiões Oeste e Norte do Paraná. No entanto, atendemos corretores em diversos estados do país. Acesse nossas redes sociais e conheça o nosso trabalho. Venha ser atendido por nosso time de especialistas. Voltamos, pessoal, e eu tenho certeza que vocês ficaram com muita vontade de ir para Vegas. Então, vou pedir um favor para vocês. Se você está chegando a primeira vez aqui no meu canal, clica aqui embaixo, ativa o sininho, se inscreve no canal. Isso me ajuda e ajuda o meu conteúdo a chegar cada vez mais a corretores, a população em geral, para a gente tornar o Brasil e, quem sabe, o mundo um mercado cada vez mais seguro. Eu vou continuar nessa pegada aí que a gente terminou ali falando de inovação tecnológica, seguro cyber, a parte de inteligência artificial, né? A gente teve um fato que eu já citei para vocês em outro programa, que eu acho muito legal a gente falar, que a Mafre teve o Brasil, a Mafre Seguradora, teve o Brasil para uma iniciativa de um projeto de seguro, de microseguros em favela. Por que eu quis trazer esse assunto para a gente conversar hoje até aqui dentre as perguntas que me fizeram e agora o que a gente está conversando aqui? Olha só como o seguro ele pode sim ser acessível
a todas as pessoas. Esse projeto da Mafre, ele veio de uma maneira muito robusta para atender uma população que muitas vezes é excluída por questões economicamente financeiras dos riscos, né? E a Mafre escolheu uma iniciativa que eu digo que é transformadora para o nosso mercado, escolheu o Brasil para pilotar esse projeto deles, né? E aí eu não vou entrar no projeto, se o projeto deu certo, se o projeto não deu certo, não é a minha intenção. A minha intenção para vocês hoje é fazer o quê? É mostrar que o seguro, ele é uma ferramenta que vai da classe E até a classe A mais, a menos, independente. Ele sim pode ser uma ferramenta acessível a toda a nossa população e sim, vai ser ele, como no exemplo que eu dei lá do primeiro bloco, que vai suprir uma demanda financeira de uma família, de uma situação de um roubo de um veículo que às vezes era a fonte de sustento. Então é muito legal a gente ver o Brasil e aí eu faço também uma correlação com o ITC Las Vegas. Nós temos um dia destinado não só ao Brasil, mas toda a América Latina. A América Latina lá fora, pessoal, é vista como um mercado muito emergente nas questões de seguro. Tive a oportunidade lá ano passado de conhecer uma Insurtech do México que promoveu uma amplitude de contratação de seguros assim espetacular. Tive a oportunidade de ver o case de uma seguradora que falou das questões do iFood lá no Chile. Então são diversas tecnologias que vêm surgindo para o nosso mercado. Agora eu vou entrar num assunto que meu amigo José Prado gosta, né? Insurtech. Vocês devem ter me acompanhado aí, mas nos últimos meses eu fui para São Paulo e participei do Insurtech Brasil, e aí veio uma pergunta, né? O que eu acho, não sei nem até se não foi o Zé Prado que fez essa pergunta para mim aqui. O que eu acho das startups Insurtechs e como eu avalio o papel delas no ecossistema dos seguros. Gente, Insurtechs, fintechs, empresas que estão relacionadas à tecnologia, elas hoje promovem as principais resoluções ao mercado de seguros. Posso citar a Nimble, lá do meu amigo Arthur, do Moisés, que tem uma proximidade com eles. Posso falar da Darwin, que a gente já recebeu 2 vezes aqui no podcast ao corretor, que tem o Beto como fundador, que tem uma história de querer romper as barreiras do seguro tradicional aí dentro do mercado e passar um novo conhecimento. Então, assim, eu acho que elas fazem parte e são fundamentais para o avanço, tá? Agora, se você me perguntar a respeito de proteção veicular, associações de proteção veicular, esse é um tema muito sensível que a gente tem que tratar com muito cuidado. Muitas dessas empresas estão sim buscando a regularização junto à SUSEP para que atuem de maneira correta no mercado de seguros, que eu acho que isso é fundamental, é colocar todo mundo dentro do mesmo campo, com as mesmas regras, com os mesmos impostos, e aí sim, dentro de todas essas perspectivas atendidas, fornecer para o consumidor um produto adequado, com garantia, com reserva técnica, como as seguradoras têm. Isso só tende a fazer com que o nosso mercado cresça cada vez mais. Se a gente for olhar outros países, tá? Vou falar uma coisa para vocês. Nos Estados Unidos, existem mais de 3 mil seguradoras. No Brasil, a gente não chega nem perto desse número. Eu falei para vocês durante todo o primeiro bloco que mercado e capacidade para vender, nós temos. O Brasil tem uma frota segurável de 30%, tá? Segurada. E desses 100%, no mercado todo não atende. A gente vai falar de um número muito menor. Então a gente tem sim um número de veículos segurados que são possivelmente segurados muito alto já. Mas a gente tem diversos outros ramos para explorar. Um grande ramo que eu costumo falar aí, que os clientes têm volta e meia conversado comigo, é o seguro de franquia. O seguro de franquia é um seguro que você paga para garantir que, caso você bata, a sua franquia seja paga por uma outra seguradora. A gente está vendo valores de franquias aí exorbitantes. Então, é uma grande sacada você poder usufruir deste benefício, tá? E vamos lá. Temos mais uma pergunta que eu selecionei aqui, que eu achei interessante. Aqui provavelmente foi algum seguidor que fez essa pergunta, que é: dado o cenário, o que o consumidor pode esperar nos próximos anos? Quais produtos ou serviços novos irão surgir? Gente, essa daqui é uma pergunta que eu gravaria um podcast só com ela, tá?
Eu acredito que muitas demandas vão surgir, até relacionadas a questões climáticas, tá? Hoje nós já temos o seguro agro, que já atua, mas eu acredito que nós teremos demandas novas que serão impulsionadas muito possivelmente por catástrofes que nós veremos aí num curto período de tempo. A gente passou agora por uma situação de 3, 4 anos atrás, por uma situação de doença a nível global muito perigosa e que tivemos ali uma penetração do seguro quanto à cobertura dentro do momento de que as pessoas estavam viajando, se tinha amparo, se não tinha amparo. Nós tivemos uma situação aqui no Brasil a respeito dos alagamentos na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Essa também é uma questão que tem que ser debatida, a ampliação de coberturas e de limites, né? A facilitação por parte das regras governamentais, as resseguradoras. Isso quer dizer o que, tá, pessoal? Para você aí que não é corretor, que é um consumidor de seguros. Tem muita coisa que é segurada aqui no Brasil que quem paga a conta não tá nem aqui no Brasil. E são diversos os momentos burocráticos que dificultam a aceitação. Isso é uma coisa que o Brasil tem muito a evoluir nessa regulação. É trazer novos players para o nosso mercado, né? Novas seguradoras, para que elas possam colocar o dinheiro delas aqui também de uma forma segura, seja atrativo para elas colocar o dinheiro aqui e a gente consiga fornecer uma solução melhor para esses clientes. Deixa eu fazer um outro ponto. Agora eu não, né? Eu estou respondendo só a pergunta de vocês aqui. Se um cliente quiser entender se um seguro digital ou o tradicional é mais vantajoso, como que eu indico que ele avalie e o que eu acho que ele tem que observar? Gente, seja um seguro digital com uma seguradora, tá? Frisem bem essa palavra que eu estou dizendo, uma seguradora. Ela, num modal como a Darwin tem, hoje a Darwin já tem os 2 modais, tá? Mas a gente tem o pessoal da Novo aí, que é uma seguradora nova também, além do novo no nome, ela é uma seguradora nova no mercado e a gente vê outras empresas surgindo. O principal ponto é ter um corretor de seguros, ter uma pessoa responsável técnica que saiba o que vai te oferecer, tá? Seja ela uma seguradora tradicional ou digital, aí você vai ver o que melhor enquadra para você e para o seu hábito, as coberturas, né? A gente já teve aí seguradoras que tiveram a tentativa de entrar no mercado fazendo aquele seguro on demand, que você ativa conforme você vai utilizar. Não evoluiu, por quê? Não é certo? Não, o produto pode ser bom, mas depende ao público. E aí o seguro é mutualidade, é quantidade de pessoas dentro daquele balaio. Então a gente tem mostras que vão evoluir e surgirem novos produtos. Então dizer que o seguro digital ou seguro tradicional, ou esse, ou X ou Y é o melhor, não. Cabe ao consultor, ao profissional que está lhe atendendo, colocar a melhor demanda para você, tá? Informar para você o que é o melhor para você como consumidor fazer. O que é o melhor para você como consumidor optar? Você aí que está me assistindo agora, será que você precisa de 7 ou de 30 dias de carro reserva? Você quer as coberturas, as Max Assistências, cobertura para parte de farol, lanterna, retrovisor, pintura de para-choque, reparo de para-choque, cobertura para roda, pneu e suspensão? Qual que é a tua demanda? Você sai muito com o carro? Você não sai muito com o carro? Então são perguntas que um profissional qualificado vai fazer para você. E aí sim, ele vai montar, independente da bandeira, né? Porque você tem hoje seguradoras que vão entregar X para você e outras que vão entregar Y. Mas o importante é que se você tiver com um corretor e for uma seguradora reconhecida na SUSEP, você vai ter todo o amparo legal. E aí é uma questão muito relativa também à questão de custo, né? Sempre tem uma seguradora mais barata, tem uma seguradora que é mais cara, e assim, de uma certa forma, o mercado de seguros ele não vai variar muito o preço, tá? Ele não tem uma variação enorme. As seguradoras, elas se conversam, elas têm uma taxa, digamos assim, pré-estabelecida. Ah, mas Léo, como que eles têm isso? Eles sabem que a cada 1.000 carros daquele que eles têm segurado, aquele percentual bate. Então, o seguro nada mais, nada menos do que é uma parte matemática, é conta. Isso vale para o seguro de vida, isso vale para o seguro de celular, isso vale para qualquer mercado de seguros, tá?
Então, não é achismo, é conta que as pessoas fazem dentro das seguradoras e é através daquilo que o preço é estabelecido. Vamos agora voltar lá para o nosso começo e vamos falar mais um pouquinho sobre uma pergunta que me fizeram sobre o podcast, que é uma minha grande dúvida. E aí agora, se você está aqui me assistindo, eu vou fazer a pergunta que me fizeram, vou responder e vou pedir a ajuda de vocês que estão aí me assistindo, né? Que é como que eu pretendo manter o interesse e oferecer sempre um conteúdo relevante, mesmo hoje eu não tendo aqui um entrevistado. Gente, eu falo para vocês com toda clareza. Eu estou fazendo isso daqui, eu tive um problema com o meu convidado que vinha gravar hoje e eu não posso deixar vocês sem terem acesso a mais conhecimento ao mercado de seguros. Então eu poderia ficar falando aqui com vocês numa live durante 5 horas. Vocês iam me mandando pergunta aqui, eu ia respondendo, porque eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu tenho prazer em parar o meu dia, às vezes, enquanto eu estou trabalhando, ouvir um outro podcast de um amigo, ler uma matéria, participar de algum curso, agregar conhecimento. Hoje mesmo de manhã, antes de eu gravar esse podcast, eu estava lá na Santa Rita Assessoria, ouvindo o pessoal da Sompo, uma seguradora grande que foi para um outro risco aqui no país, que grande parte conhecia só pelo seguro de auto e frota. Hoje eles atuam com grandes riscos. Então, eu acho que manter o interesse, fazer com que as pessoas que estão aí me assistindo continuem me assistindo, é passar informação de uma forma descomplicada, que é algo que eu sempre propus desde o começo do meu canal no YouTube. É falar com uma linguagem acessível, é informar. Seja você, meu amigo que está me assistindo aí, corretor de seguros e quer utilizar o meu canal para aprender um pouquinho mais quando vem uma seguradora, ou bater um papo comigo, ou se você é meu cliente ou está me vendo aí no YouTube e quer saber mais um pouquinho sobre o mercado de seguros, sem aquelas linguagens técnicas e aquele blá 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 que muitas vezes nem quem é corretor de seguros aguenta ouvir. Não podia deixar de dar essa cutucada aí em falar. E agora, que me fizeram uma pergunta aqui, acho que essa daqui foi a minha esposa que fez. Que tipo de chamada para ação você gostaria de deixar no final? Para ouvir, para as pessoas compartilharem, para sugerirem temas. Gente, a construção de um canal de podcast, a construção do que eu faço aqui todo dia, aonde eu saio do meu escritório, paro de atender os meus clientes e deixo toda a minha equipe lá me auxiliando, me dando todo esse suporte, só é possível pelo interesse de vocês. Então, a ação que eu gostaria de deixar, que eu gostaria de pedir, é sempre, comente nos meus vídeos, seja aqui no YouTube, seja no Instagram. Não tenham vergonha, não existe pergunta feia, não existe pergunta burra. Pergunta, gerou dúvida, me pergunta. Vai ser um prazer, eu tenho diversas pessoas aí. Se você está me assistindo, comenta aqui ou me manda um direct que eu já respondi, que às vezes a pessoa nem cliente minha e se eu puder ajudar, se eu tiver alguma forma de ajudar, eu ajudo sim. Às vezes demora um pouquinho, porque a gente tem bastante coisa para fazer, mas eu vou ter o maior prazer em ajudar, tá? E agora eu vou para a parte do encerramento, que a gente já está falando há algum tempinho, mas me perguntaram assim, quais são seus principais aprendizados nessa adaptação de roteiro, de vida, de falar do podcast. Gente, o podcast, para mim, ele acrescentou muito na minha vida profissional e pessoal. Através dele, eu tive a oportunidade de conhecer, assim, diversas pessoas, fazer diversos negócios, atuar em novos ramos, poder trazer novas soluções para os meus clientes, que eu também reconheço que eu não sei tudo. Cada dia eu aprendo um pouco mais com vocês que estão aí e vêm me contar alguma coisa que eu não sabia e eu vou ver, ou com algum evento de alguma seguradora que eu também participo. Então, aprender na vida é uma grande sacada que eu dou. Todo mundo tem que reservar um tempinho no seu dia para aprender alguma coisa nova e poder se tornar uma pessoa melhor, seja para você ou para sua família. E a outra pergunta é: o que eu acho que as pessoas podem levar de um episódio como esse que eu fiz aqui sozinho na minha corretora, falando de frente para a câmera, de coração e de peito aberto para vocês? Gente, eu espero que vocês levem um pouquinho mais de conhecimento para casa, porque é essa a missão do podcast O Corretor, que começou há 2 anos atrás. Era plantar uma sementinha em você, que está aí no YouTube nos assistindo, para que se interessasse um pouquinho mais sobre o mercado de seguros. Entendesse como que a ferramenta do mercado de seguros é uma ferramenta fundamental na vida de toda e de qualquer pessoa. Então, eu agradeço imensamente a sua participação, o seu tempo,
tempo que você despendeu a ouvir esse corretor de seguros aqui da cidade de Curitiba, host do podcast O Corretor, a falar para vocês sobre o mercado que torna esse programa essencial para a nossa sociedade. Então, eu só tenho a agradecer a vocês por tudo que vocês fizeram aí, pelas perguntas que vocês deixaram. Vou fazer questão de responder vocês. Vou ficar muito feliz de conversar com vocês nos eventos. Agora, setembro, o podcast O Corretor vai estar lá no Conec, em São Paulo, durante dos dias 25 até 27 de setembro. O podcast vai estar lá. A gente já volta para Curitiba e já depois a gente também decola para Las Vegas. E aí, do dia 14 ao dia 16, o podcast O Corretor vai estar lá em Las Vegas, tá? Então, eu quero agradecer vocês por terem ficado comigo aqui nessa tarde, porque eu tô gravando de tarde aqui no escritório, mas vocês estão assistindo agora aí desde as 8h30 comigo. Agradecer a todos os nossos parceiros, a Santa Rita Assessoria, a Maxpar, ao ITC Las Vegas, a todas essas pessoas que sempre traçaram conosco um roteiro de sucesso para o podcast. E nós nos vemos na próxima quarta-feira, diretamente dos estúdios da Creative Group, tá? Próxima quarta-feira, 8h30, podcast O Corretor, volta lá para o estúdio e volta a conversar com vocês mais sobre o mercado de seguros. Um abraço, bom descanso e fiquem com Deus. Bem-vindos a Santa Rita Assessoria e Consultoria, onde a tradição e a inovação abrem portas no mundo dos seguros. Desde 2005, oferecemos, junto com seguradoras parceiras, capacitação e soluções personalizadas para impulsionar a produtividade de corretores nos diversos ramos, como saúde, vida, transporte, garantias e responsabilidades. Nossa matriz fica em Curitiba. Temos filiais para atender os corretores nas regiões Oeste e Norte do Paraná. No entanto, atendemos corretores em diversos estados do país. Acesse nossas redes sociais e conheça o nosso trabalho. Venha ser atendido por nosso time de especialistas.